Ok. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa sobre vacinas do pensamento. Hoje temos connosco o professor Bernardo Pinto de Almeida, que é professor catedrático de História da Arte na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, é meu colega, foi meu orientador de doutoramento, tive essa honra. Obrigado, Bernardo, mais uma vez, por teres aceitado este convite, obrigadíssimo. Começo já por te lançar o repto. Bernardo, vacinas de pensamento que tomaste ao longo da vida e porque é que tu achas que elas te vacinaram contra alguns vírus e algumas bactérias que andam por aí? Viva Diniz, é um prazer sempre falar contigo e obrigado pelo convite. Eu gostava de começar por dizer duas ou três coisas relativamente a esta ideia da vacina de pensamento. Efetivamente existem vacinas de pensamento, é uma ideia, é um conceito praticamente, nunca me tinha ocorrido antes de me falar, mas assim que falaste eu imediatamente aderi, pareceu-me que é uma ideia fortíssima, porque o que eu sempre pensei a ver, há muito tempo, é vírus do pensamento. Quer dizer, coisas que atrapalham o pensamento. Eu lembro-me que o meu amigo Álvaro Lapa costumava dizer, a propósito de algumas leituras, que essas leituras faziam mal. Essas leituras não são coisas que se devam ler porque podem fazer mal. Ok. Foi uma coisa que me impressionou muito, porque eu sempre tive a noção de que efetivamente há leituras que nos podem fazer mal e elas podem se tornar até, em certa medida, viróticas ou virais. Não virais no sentido que se usa agora nas redes sociais, quer dizer, de Certo. ficar, Mas mas no virais sentido patogénico do termo. no sentido patogénico da coisa. Ok. Portanto, efetivamente, eu, quando me desafiaste, gostei muito do projeto, logo por essa ideia, porque realmente eu fui muitas vezes infectado ao longo da minha vida, e espero talvez ainda ser alguma vez, porque os vírus, como em tudo, quando não tomamos antibióticos, eles, ou nem nos tratamos, quer dizer, tem que ser o corpo a aguentar com isso. Claro, E claro. isso produz pensamento, é engraçado. Por E- exemplo, o Foucault foi um vírus de pensamento para mim. Eu li Foucault muito novo, teria os meus 16, 17 anos, e lembro-me que aquilo Mexeu que era contigo. fortíssimo, quer dizer, há livros do Foucault que eu mantenho com grande respeito, nomeadamente um, aqueles textos sobre a vontade de saber, Ok. sobre a curiosidade, por aí fora. Bom, mas, por exemplo, um livro como As Palavras e as Coisas, que eu li, de facto, muito novo, A Ordem do Discurso, que eu acho um texto extraordinário, que é a lição no Collège de France, mas há outros textos, esse que referia, As Palavras e as Coisas, que é bom, o texto impactante do Foucault, que eu li muito novo, não sei, teria 17, 16, 17 anos, aquilo é um vírus porque aquilo agarra no pensamento e põe-nos a todos Foucauldianos. Eu levei anos a desfoucaudizar-me. A criar anticorpos contra isso. Sim, queria criar. Mantendo a analogia. Sim, porque precisava de os criar, porque aquilo não me deixava pensar pela minha própria cabeça. Ok. E nós só podemos pensar pela nossa própria cabeça. E aquilo levou muitos autores, embora estivesse vacinado, atenção, eu estava vacinado felizmente, e então vou passar a falar, para não gastar o meu tempo todo num vírus só, não é? Não por falar. Ou numa falar vacina só, neste caso um vírus, sim, ok. eu comecei a ler muito, muito novo, muito novo. Comecei a ler pela mão da minha avó, que me ensinou a ler, antes de entrar para a escola, minha avó Emília, e comecei por ler poesia. Ela ensinou-me a ler, lendo poesia. Portanto, o Guerra Junqueiro, o Bocage, os clássicos portugueses, isso tudo. Minha avó era uma senhora com uma educação clássica. Portanto, depois, e muito cedo, depois já sozinho,
ia apanhando tudo que podia para ler que havia lá em casa. Felizmente havia livros em casa da minha família, quer em casa dos meus avós, quer em casa dos meus pais. Em casa dos meus pais havia mais romances, em casa dos meus avós havia mais poesia e pintura, livros de pintura, álbuns de pintura. Portanto, eu julgo que as minhas duas principais inclinações, a arte e a poesia, ou vice-versa, digamos, a hesitação constante entre as duas, parte dessa matriz primeira, que é ter aprendido a ler com a poesia, ter aprendido a olhar com a pintura. Porque aí é o meu avô quem me passa essa... Porque o meu avô pintava como pintor amador e tinha livros de pintura e levava-me a ver museus, os museus que havia, as exposições que havia. Enfim, não era o Louvre, não é? Infelizmente. Mas isso foi formador em absoluto. E, portanto, depois eu ia lendo, porque tinha uma curiosidade muito grande, lia jornais também, porque nos jornais, quando eu era miúdo, havia páginas literárias que eram muito bem feitas, muito bem feitas. Eu li grandes autores portugueses contemporâneos naquilo que eles escreviam nos jornais, mas a primeira vez, eu lembro, por exemplo, que eu adorava romances de cavalaria, o Alexandre Dumas, os Três Mosqueteiros, o Paulo Monte Cristo, o Conde de Monte Cristo, o Paulo Feval, enfim, li essas coisas todas. Eu devo ter lido quase toda a literatura europeia e americana até à década de 40. Tenho a impressão, não li tudo, mas li o essencial. Li 70% dos autores principais, porque eu lia compulsivamente quando era miúdo. Desde muito miúdo lia compulsivamente. E tenho saudades desse tempo, porque eu hoje já praticamente só leio poesia e ensaio. Poesia porque quero me manter informado do que se publica, e ensaio porque preciso, para o que eu próprio escrevo, estou constantemente a estudar e para as minhas aulas, e portanto hoje já só leio isso. Mas tenho muitas saudades de ler a boa literatura, a grande literatura, os romances e mesmo os grandes poetas. Bom, então... E porquê é que esses autores foram vacinas? É isso que me interessa. Isso é que o primeiro livro, gostei muito do teu tema também por isto, porque embora lesse muito, desde muito cedo, como disse, estou a falar desde os meus 8, 9 anos de idade, a primeira vez que eu tive a sensação de estar a ler qualquer coisa que me marcou para a vida, de facto, no sentido em que não era apenas o gosto pela leitura e o gosto por aquele imaginário riquíssimo que a leitura nos transporta, mas mais do que isso, alguma coisa que definitivamente me agarrava e me transformava por dentro, foi um livro do Dickens chamado A Tale of Two Cities. Uma história em duas cidades, creio que é assim o título em que está traduzido, está nos Relógios d'Água, a tradução portuguesa. Hoje, mas eu na altura li numa tradução antiga, e aquele livro mexeu de tal ordem comigo, isto deve ter sido por volta dos 11, 12 anos, que depois li praticamente todo o Dickens e alguns deles reli, os Pickwick Papers reli, o Oliver Twist reli, portanto houve vários que li e reli várias vezes. E esse foi vacina porquê? Porque esse modelou um conjunto de significações e de inspirações de vida e de princípios de vida que, embora não fossem substancialmente diferentes daqueles que a minha família me ia procurando testemunhar, tinham uma grandeza e uma dimensão quase heroica. Portanto, eu sentia-me doravante responsável daquele ponto de vista. A literatura é uma coisa que opera em nós dessa maneira, transforma-nos e obriga-nos a estar à altura na vida daquilo que os nossos heróis fazem, conforme os heróis que a gente descobre. E lembro-me que, agora já não me lembro o nome dos heróis, porque estamos a falar de leituras de há 50 anos, mas nunca me esqueci do que fiquei a dever ao Dickens. E, por exemplo, toda a minha perspectiva social, digamos, foi criada pelo Dickens. E creio já ter escrito em algum sítio que devo, nesse aspecto, para perceber a situação da classe operária em Inglaterra, melhor do que ler Engels é ler Dickens. Sim. Dickens tem lá tudo e é melhor. Precisamente.
É verdade. Depois disto, houve autores absolutamente extraordinários, ou ao mesmo tempo houve autores extraordinários. Eu lembro-me, por exemplo, que li um livro do Faulkner, que nunca mais me consigo lembrar qual era, que eu adorava voltar a ler, que de todos os Faulkner foi o que eu gostei mais, que é uma história de uma viagem de uma criança com o seu escravo, com o seu amigo negro, mas que era o escravo da família. E que é um texto absolutamente extraordinário, nomeadamente de libertação relativamente a como uma criança não tem escravos. Uma criança tem uma relação de afeto com aquele que era o escravo. Mas não queria dar essa importância toda ao Faulkner, porque mais importante do que o Faulkner seria um pouco adiante, não muito mais tarde, o encontro com dois autores que foram fortíssimos. O Henry Miller, cujos Trópicos e o trio, a trilogia Sexos, Nexos e Plexos, foi de uma importância extraordinária, porque me libertou o corpo e o espírito para uma dimensão da sexualidade que foi decisiva para mim, e logo a seguir, por via do Henry Miller, o Lawrence Durrell, o Quarteto de Alexandria, que eu continuo a julgar que é um dos maiores romances que li. Depois, podia falar também no romance, porque eu devo mais ao romance do que... É engraçado, ao pensar no sim, isso é muito interessante, é uma perspectiva muito diferente. Pouco depois, já pelo fim da adolescência, já entrar ali nos 17, 18, há um livro que eu descubro e que me arrebata com a mesma força que já tinha tido o Dickens, e que é um livro do Dylan Thomas, Retrato do Artista quando Jovem Cão. É uma novela, uma série de contos, enfim, não tem uma forma precisa, não é um romance no sentido tradicional do termo, mas é um livro poderosíssimo que me, digamos, o sentido, só que emporté, não é? Aquela coisa, uma pessoa sentir-se levada como se fosse por uma vaga do mar, ou uma coisa assim, uma coisa violentíssima, que mudou completamente a minha forma de estar no mundo, tal como o outro me tinha dado os valores da adolescência. Este deu-me os valores da juventude, digamos assim, foi iniciático. E depois não digo que não tenha havido outros. Por exemplo, o T.S. Eliot foi uma descoberta importantíssima já nos 20 e tal anos, mais do que Ezra Pound. Ou muito mais tarde, já nos 40, por exemplo, eu cheguei tarde ao Wallace Stevens, que é um poeta que eu acho absolutamente imenso. O problema é que hoje, mas considero Wallace Stevens uma dessas vacinas. O que é uma vacina? Depois do teu desafio, o que é para mim uma vacina? Uma vacina é uma coisa que nos protege de pensar mal. Porque o grande problema do pensamento não é uma questão de inteligência, é o pensamento. Algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheci e conheço pensam mal. Pensar mal é, por exemplo, ter pensamentos circulares, pensamentos que não são libertadores nem do pensamento próprio, nem da vontade. São pensamentos que encarceram, são pensamentos que nos conduzem, por exemplo, ao ideológico, que eu odeio, em vez de nos conduzirem para procurar perceber o real. Bom, uma vacina fortíssima, eu teria aos meus 20 anos, foi o Nietzsche. O Nietzsche marcou-me, digamos, para a vida toda. Não é o único filósofo que eu li, nem nada de parecido. É evidente. Kant, mais tarde, foi muito importante, e ainda hoje é, e teve um papel vacinador, digamos, mas o Nietzsche foi uma vacina muito importante. Porquê? Porque o Nietzsche é de tal ordem violento. O Zaratustra foi que eu comecei por ler, é de tal ordem violento que nunca mais conseguimos, digamos, ser sujeitos a uma ameaça externa
Porque ele é ao mesmo tempo vírus e vacina. Pois, tu achas que é um bom ponto de partida para ler Nietzsche, o Zaratustra? Ou sugerias outros livros dele para começar? Porque o problema às vezes, eu estou-me a lembrar até de um aluno recentemente que me falou na aula, que ficou muito baralhado ao ler o Zaratustra. E eu disse, pois... Não se deve ler o Zaratustra aos 20 anos, porque desarruma demais. Pois. Mas ler, por exemplo, A Genealogia da Moral... Foi tal e qual que eu sugeri. Foi tal e qual que eu sugeri, tem piada. Porque o Zaratustra tragédia é uma formação demasiado grande. E eu, quando li o Zaratustra, já tinha lido uns milhares de livros antes. Portanto, estava relativamente preparado. Imunizado por algumas coisas. Não serve para nada, porque apanhas, quer dizer, uma daquelas... É uma constipação tão forte. Fortíssimo. Mas é vacinador. Pois. Só que traz quantidade demais Pois, eu acho interessante que tu estás a chamar a atenção para um aspecto que eu, por acaso, não tinha pensado, mas que faz todo sentido, que é precisamente vírus que depois te imunizam, porque acabam por se transformar em vacinas, pronto, e que é uma outra versão. Pois, e que faz todo sentido e encaixa aqui, precisamente, e que faz todo sentido. Eu não tinha visto essa perspectiva. E devo dizer que eu ainda só fiz 4 conversas e estou absolutamente fascinado com o meu projeto, porque estou aqui a descobrir uma série de coisas que eu não tinha pensado e que me vão obrigar a tomar uma série de reforços e de vacinas que eu ainda não tomei, e ainda estou bem a tempo disso, felizmente. Nós estamos sempre a tempo de falar e de tomar isso, e portanto estou a gostar imenso destas conversas, estou a aprender imenso com estas conversas que estou a ter. Bernardo, eu não me queria alongar muito mais, porque, como te expliquei, a ideia é fazer conversas curtas. Podemos voltar a falar sobre estes assuntos noutras conversas. A minha ideia era, para rematar, que tentasses de alguma maneira sintetizar 3 ou 4 livros, ou pronto, aquilo que tu achas importante e pertinente, que do teu ponto de vista são fundamentais para os nossos jovens alunos, e não só, começarem a tomar estas vacinas. O que é que tu sugerias? Então sugiro um livro que... eu queria acrescentar ainda um livro a esta série, que é mais tardio, creio que já o ter lido nos 20 e picos, e que é do Ernst Jünger, A Visita a Goldenholm. É um romance, é um pequeno romance, que me levou depois a ler todo o Jünger que apanhei, traduzido em francês ou em inglês, porque eu não leio alemão. Mas quer dizer, ainda poderia falar de mais autores. Mas se for assim sugerir uns quantos autores, então eu sugeria, por exemplo, justamente do Jünger, O Trabalhador. O Trabalhador é um texto que é fundamental, por exemplo, à formação do pensamento de Heidegger, e que coloca o problema do trabalho fora da matriz que nós estamos habituados a ler, que é dentro do campo marxista. O campo... desculpa, queria ainda citar, entre as vacinas, desculpa, mas tenho mesmo que, porque devo muitíssimo ao pensamento dele, Walter Benjamin, que eu comecei a ler muito cedo, de facto, e a escrever sobre ele muito cedo, e que ainda hoje continua a ser um dos autores que eu mais trabalho. Então, do Ernst Jünger, O Trabalhador. De Walter Benjamin, absolutamente, as teses sobre a filosofia da história, são 2 pequenos textos, mas as teses sobre a filosofia da história e a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, que eu julgo ser um dos textos mais fulgurantes de todo o século XX. Depois, o Wallace Stevens, há uma boa tradução da Maria Anderson na Relógio d'Água, os poemas do Wallace Stevens. Claro que o ideal seria sempre ler o Wallace Stevens em inglês, que é um poeta imenso, um dos maiores poetas do século XX, mas não se dominando o inglês, a poesia do Wallace Stevens, que está traduzida em português. Eu insistia, talvez, para abrir o espírito de um jovem nesse romance maravilhoso que é, e que está traduzido em português, provavelmente está esgotado, mas merecia voltar a circular, que é O Retrato do Artista quando Jovem Cão, porque é uma das mais pungentes iniciações à entrada na idade adulta e aos mistérios
digamos, do embate com o mundo que eu alguma vez li. É um livro, é um texto prodigioso de um grande poeta, de um poeta que eu adoro também como poeta, o Dylan Thomas, mas esse texto é de uma beleza absolutamente convulsiva. Pensando que os nossos estudantes são fundamentalmente estudantes de belas artes, não seria justo eu não dar pelo menos um ou dois textos de estética e de pensamento sobre arte, e à cabeça, porventura, um dos mais belos, que é o estúdio de Alberto Giacometti, do Jean Genet. Há um outro texto do Genet que eu tenho ambição de traduzir, mas que só conheço em francês, é o texto sobre o Rembrandt, que está publicado no Já sei qual é, sim. Esse é um texto Eu absolutamente li há muitos anos, gostei imenso, sim. extraordinário. Mas, uma vez que não está disponível, talvez o estúdio de Alberto Giacometti seja uma bela iniciação à questão da arte. E conheço poucos textos como esse para pensar o problema da arte. Quer dizer, e acho que já chega. E acho que já chega, para começo, acho que está ótimo. Bernardo, obrigadíssimo pelas tuas sugestões, acho que foi uma conversa extremamente, muito estimulante. Deixaste aqui uma série de sugestões muito interessantes e que servem, e que serão seguramente excelentes vacinas para os dias que correm, enquanto esperamos a outra vacina, pronto, para outro tipo de vírus bem mais complicado. Pronto, obrigadíssimo pela tua disponibilidade e pela tua partilha. Nós vamos falando, precisamente, porque felizmente somos colegas, e até um dia destes. Fica bem? Muito obrigado a ti, Luís. Tá. Foi um prazer falar contigo. Um Muito obrigado. abraço, obrigado.